Eu já passo a palavra para você. Assim, eu gostaria de dar, se você me permite, de dar as boas-vindas a todos os convidados, todos e todas as nossas convidados, a todos. Meu nome é Dilson Ferreira e meu colega Fábio Mortara. Nós dois estaremos conduzindo o evento de hoje. O Fábio fará a administração das perguntas e o encerramento. Mas, em especial, quero dar as boas-vindas ao Roriz, agradecer ter aceito o nosso convite e para falarmos sobre um assunto tão importante que é a desindustrialização do país, né? Você vai poder compartilhar a sua experiência e nós estamos todos ansiosos por ouvi-lo. Até o ano passado, até o final do ano passado, Roriz, o PNBE se dedicou, esse último ano principalmente, à defesa da democracia. Nós fomos acumulando nossos esforços para defender a democracia, porque vimos que era o mais importante, que estava mais em risco. Uma vez terminado o ano e passando para este ano, eu diria, satisfeitos que estamos de termos contribuído para essa defesa da democracia na mudança do ano, na mudança de governo, nós ficamos muito satisfeitos e olhamos para 2023 e para os próximos anos e fizemos uma lista daquilo que seriam os principais pontos para nós defendermos, para nos concentrarmos. Naturalmente, queremos poder influenciar o novo governo no processo decisório deles, na defesa dos pontos de interesse geral nossos, né? E concentrando em 3 áreas principais. Uma é a reforma política, que é um ponto que o PNBE, já desde a sua fundação, eu poderia dizer, ele defende a necessidade e mais vemos isso como sendo algo importante para que o restante das atividades no país sejam bem feitas. Segundo, é a sustentabilidade do jeito que ela se apresenta e das necessidades que sabemos que o próprio país, o Brasil, tem para recuperar aquilo que, nesses últimos anos, temos perdido nessa área de sustentabilidade. Tem muito o que fazer. E o terceiro é a reindustrialização, que é o motivo de nós estarmos conversando hoje. Então, reindustrialização, para o PNBE, é, sim, um assunto muito importante e vai receber a nossa atenção esse ano. E começar falando da reindustrialização com você, nesta reunião de hoje, é um pontapé inicial, se me permite, de algo que vai produzir resultados ao longo deste ano. Ao mesmo tempo que nós estamos ansiosos por ouvir de você seu posicionamento e suas recomendações, já antecipamos, dizendo, Roriz, o PNBE está às suas ordens no seu trabalho, na sua busca dessa reindustrialização. Veja como nós podemos contribuir, não é? A gente sabe que a recuperação da atividade industrial, depois de uma perda tão grande que tivemos, vai trazer benefícios para o país e benefícios das outras áreas todas que a gente busca, que precisa de melhorias, né? O aspecto todo da depender do interesse social, o nível de emprego, que naturalmente contribui também com distribuição de renda e a melhoria da divisão nas classes sociais, a sustentabilidade, etc., né? Então, a gente vê que essa contribuição da indústria para o PIB, a recuperação do que já foi a significância da indústria do total do nosso PIB, algo muito importante e algo que pode contribuir bastante, né? Temos um tremendo potencial de crescimento, Roriz. O Brasil tem um potencial, como você iniciou falando, tem um tremendo potencial para recuperar a atividade industrial, e o potencial de crescimento. Temos os insumos todos, temos as condições climáticas para produzir, temos tecnologia, enfim, nós temos recursos para recuperar e recuperar rapidamente, né? Então, conversando com o Mário Humbert,
pouco antes, falando do planejamento da nossa reunião, o Mário lembrou, tem mais um fator positivo para o Brasil com relação à recuperação da atividade industrial. É a expectativa de um aumento de demanda por parte de Estados Unidos ou dos países da Europa de produtos industrializados fora da China, produtos industrializados aqui no Ocidente, não é? E diminuindo o risco de uma dependência tão grande da China. E isso se soma, né, às outras motivações, os outros lados positivos, né? Mas gostaria antes de passar a palavra para o Fábio, de agradecer o apoio que temos tido de algumas instituições, especificamente a FECAP, que trabalha conosco num projeto de liderança empresarial, a Confederação Nacional de Serviços, que também nos apoia nossas atividades, né? E lembrando que o PNBE tem um ideário que é muito importante, tem sido respeitado e tem sido nosso lema ao longo desses anos, né? Nós buscamos um país que seja socialmente justo, ambientalmente sustentável, eticamente respeitado, economicamente forte e, finalmente, politicamente democrático. E estamos conseguindo resultados nessas áreas. Mas agradeço, muito obrigado a todos e passo a palavra para o Fábio. Muito obrigado, Dilson. É um prazer enorme ter conosco hoje o nosso querido amigo Roriz, que conhece muito bem a estrutura industrial e a estrutura sindical do Brasil, né? Durante muito tempo foi, inclusive, vice-presidente da Fiesp. José Ricardo Roriz Coelho é engenheiro mecânico pela UNB, a Universidade de Brasília, pós-graduado em marketing pela SPM, especialização em finanças pela FGV São Paulo, e MBA empresarial pela Fundação Dom Cabral, Programa de Gestão Avançada pelo INSEAD, na França, e Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral. Roriz atualmente é conselheiro de empresas e instituições, é presidente da ABIPLAST, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, e do Sindiplast, Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo. Antes de passar a palavra para o Roriz, eu lembro a todos que essa reunião está sendo gravada, que vai ser colocada em todas as nossas redes sociais, ou seja, no YouTube, no nosso site, no Instagram e no Facebook. As perguntas podem ser feitas pelo chat e uma ótima apresentação. E a meta nossa, Roriz, é terminar às 19h30. Com a palavra, Roriz. Bom, eu gostaria de agradecer o convite de estar com vocês, né? E principalmente dentro dessa meta e objetivo do PNBE, né? Dessas metas que foram colocadas, para que nós precisamos de muita inteligência do setor empresarial para que tudo isso possa ter, né, podemos ter uma participação maior e influenciar, principalmente nas medidas e nas grandes decisões brasileiras voltadas para essas questões todas que foram colocadas. Eu hoje vou falar um pouco mais da indústria, né? Eu vou entrar nessa questão de respeito à Constituição, etc., até porque isso está sendo bastante debatido hoje pela imprensa, e eu acho que o tema principal que eu poderia entrar, e é onde eu milito mais há muitos anos, é nessa questão de trabalhar na indústria brasileira, a indústria internacional, como é que nós estamos dentro desse contexto mundial, né? Falar da competitividade da nossa indústria e, principalmente, o que nós precisamos fazer. E, num momento como esse, que nos foi dada uma oportunidade de fazer uma reindustrialização para o Brasil. E essa palavra, às vezes, deixa muito nas dúvidas, ela até irrita alguns economistas. Quando se fala em reindustrialização, é claro que nós temos uma indústria. Só que a indústria ela deveria estar num estágio muito maior para essa fase de renda per capita que nós temos hoje. O país, à medida que você vai aumentando, né, a renda das pessoas, elas passam a consumir produtos industriais, e aí lá na frente, na entrada de países em desenvolvimento, essas pessoas também
consome mais serviços e aí a indústria vai perdendo um pouco de participação, e isso é natural. O que aconteceu é que a indústria brasileira perdeu a participação precocemente, né? A gente poderia estar perdendo a participação da indústria com $20 mil por habitante ano, e estamos perdendo aí na faixa de 10. Tá? E isso é muito ruim, porque a indústria é que cria empregos de melhor qualidade. Quando ela fica uma indústria mais sofisticada, cada vez mais ela paga melhores salários, e a indústria também é um grande desconcentrador de renda e trabalha bastante na educação. Normalmente, o empresário da indústria entra, fica muito tempo, recebe todo o treinamento. O próprio fato da indústria exigir gente cada vez mais qualificada é uma motivação para os jovens, né, cada vez mais se prepararem para entrar em algum setor da economia, e nós, da indústria, queremos atrair os melhores. Um bom tempo no Brasil, você pega, por exemplo, o USP, a Politécnica, a maioria dos engenheiros ia para o mercado financeiro. Até hoje vai para o mercado financeiro. E o Brasil precisa de gente cada vez mais qualificada para isso. Bom, e o que aconteceu e o que acontece com essa questão aí de a gente ter desindustrializado cedo, né? A desindustrialização cedo tem vários motivos. Um deles é que nós primarizamos a nossa economia. Nós vendemos cada vez produtos de baixo valor agregado, sem nenhum demérito, né, aos grãos, ao minério de ferro, a petróleo, etc., mas são setores que criam pouco emprego e trazem divisas, mas você não desconcentra a renda, você não aumenta a renda, e são extremamente favoráveis à nossa balança comercial, e isso faz com que a gente até importe mais, né? Vocês lembram, na época do primeiro governo Lula, quem capturou a maior parte do crescimento do mercado inteiro brasileiro foi os produtos estrangeiros. E aquilo teve um fator muito grande no fato de que a nossa indústria começasse ali a perder a participação muito forte no PIB. Até porque o câmbio também era muito favorável às importações e desfavorável aí às exportações. Hoje, né, você voltou com esse tema de reindustrializar o Brasil. Tá? Agora, para reindustrializar o Brasil, você teria uma série de ações a serem feitas. O que a indústria precisa? De competitividade. Onde está a competitividade da indústria? Primeiro, ter gente de boa formação. Você tem uma boa parte dos jovens que estão indo, né, para a sua atividade própria ou startups e já não tem mais, como vários de nós aqui, quando a gente formava, quando eu formei em engenharia, o sonho de todos nós é trabalhar na Petrobras, na Vale, uma empresa de grande porte. Tá? Hoje, eles querem ter sua própria empresa, eles estão indo atrás de startup, e as grandes empresas estão tendo uma certa dificuldade até para movimentar essa questão de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, porque talentos estão se direcionando aí para outras atividades. Né? Eu tenho até um número recente aí do Brasil, embora seja publicado vários textos relativos à inovação, à tecnologia, mas as grandes invenções disruptivas elas têm diminuído um pouco nos últimos anos, tá? Muito por causa dessa razão. Você não tem uma estrutura montada e um ecossistema, né, que propicie cada vez mais essa inovação. A outra coisa que a indústria precisa é de capital, né? Nossa taxa de juros é muito alta, é uma das, proporcionalmente, o juro real nosso é um dos maiores do mundo, e você tem uma dificuldade enorme de acesso a esse capital, principalmente as empresas médias e pequenas. Essas empresas, quando vão a um banco, elas precisam de garantias, elas precisam de uma burocracia enorme, juros muitas vezes são maiores do que a habilidade que ela tem. E também você, com isso, fez que algumas empresas se concentrassem, tá? Você teve concentração em vários setores, porque a concentração de empresas você diminui o seu custo fixo.
E nessa concentração, você tem um problema grande, você cria oligopólios, monopólios, e muitas vezes a indústria média e pequena, além de pagar capital, o capital ser muito alto, ela tem um problema também de quando vai comprar suas matérias-primas, elas têm 1, 2 fornecedores no máximo, e até, no caso das matérias-primas, né, elas têm uma força muito grande junto a governos, etc., e elas conseguem, né, alíquotas de importação que são totalmente inapropriadas para uma empresa brasileira se desenvolver aqui, competir com produtos estrangeiros e exportar. Então, normalmente, o que acontece lá fora é o que chamamos de escalada tarifária. Ou seja, quanto mais você vai agregando valor, você tem uma proteção maior, porque com a agregação de valor, você cria emprego de boa qualidade. E as empresas que estão mais a montante da cadeia, ou seja, as matérias-primas, elas são empresas de capital intensivo. Normalmente, essas empresas, o que elas precisam é capital com custo baixo. Tá? Então, é um outro problema da nossa desindustrialização. Tem um fenômeno que aqui no Brasil é diferente da maioria dos países que tem uma indústria forte, que é a chamada depreciação acelerada. Né? Então, você pega vários países da Europa, Estados Unidos, etc., você deprecia rapidamente seus produtos. Isso faz com que você troque os produtos. Porque hoje, antigamente, você comprava uma máquina, você queria que essa máquina durasse 18, 19, 20 anos. A gente gostava muito das máquinas alemãs, elas tinham maior durabilidade. Mas, com o avanço da tecnologia, hoje as empresas, né, com 4, 5, 6 anos, embora a máquina esteja nova, você teve uma variação tecnológica aí que te coloca fora do mercado. Né? Uma mesma máquina que tem uma produtividade 10, 15, 20% maior, você tira os concorrentes para fora do mercado. Então, essa é mais uma questão aí da nossa desindustrialização. E outra, né, até para citar alguns, os marcos regulatórios. Você tem, aqui no Brasil, uma dificuldade também muito grande com contratos, com problemas de você não sabe se você está fornecendo para uma empresa e amanhã ela vai ter uma regra na legislação que vai mudar isso. A gente vê o marco de saneamento, que foi uma luta para ser aprovado, agora parece que vão ter algumas mudanças no marco de saneamento, lei do gás, a questão de cabotagem, etc. Você coloca os marcos regulatórios e depois tudo isso é reexaminado de novo. O ideal é que a indústria ela faz seu business plan para 4, 5, 10 anos. Ela não pode ficar o business plan modificar o business plan toda vez que o governo muda. Né? Então, as empresas elas têm estratégias de médio e longo prazo. E acontece que você, cada vez que tem uma mudança de governo, você fala, não, agora é um governo liberal, não, agora é um governo um pouco mais estatizante. Então, esse tipo de coisa você tira a atratividade do investidor, como as taxas de juros do nosso mercado são muito altas, o investidor acaba colocando dinheiro no mercado financeiro, que é um problema hoje quando você olha para frente. Você tem aí o mercado internacional de capitais estão aumentando a taxa de juros, porque durante a pandemia os juros estavam muito baixos, teve uma enxurrada de dinheiro na economia, a inflação aumentou, agora você está aumentando as taxas de juros e aí tem uma corrida do capital para os países onde tem mais segurança. Você tem também um problema de taxas de juros aqui no Brasil. Elas, em termos de juros reais, nós temos os maiores juros reais do mundo, inclusive isso não é de agora, o Brasil sempre teve entre os 3 primeiros maiores taxas de juros reais do mundo, né, que é um grande problema. Nós temos uma inflação aí que nós sabemos que a curto prazo vai voltar aí a tributação nos combustíveis. E essa tributação nos combustíveis você vai onerar. A Petrobras, por exemplo, embora o preço do petróleo tenha caído durante algum tempo, mas ela aumentou o preço da gasolina recentemente. E a questão do diesel, o diesel que movimenta a agricultura, movimenta a pecuária também, né, para levar insumos, né, para as propriedades rurais. E as margens esse ano da agricultura, o preço do bezerro nunca teve tão baixo em 20 anos.
tá? E o preço dos produtos agrícolas continua o mesmo de 3 anos atrás. Você pega soja e milho, em alguns casos até menor do que há 3 anos atrás, sendo que fertilizantes dobrou de preço, calcário dobrou de preço, as máquinas e equipamentos, né, tiveram um aumento de 50%, 60%, 70%, e muitas vezes não tem no momento que você precisa e vai comprar uma máquina dessa, os prazos de entrega aí são muito largos. Isso faz com que a margem da agricultura ela piore um pouco, além de um cenário, né, que tem uma preocupação grande, o que vai acontecer com relação à legislação ambiental brasileira. Será que as propriedades produtivas que andam certo e tal vão continuar do jeito que estavam com seus projetos de investimento, ou vão retrair para ver o que vai acontecer? Então, com esse cenário, né, nós temos, de um lado, nós falamos que nós vamos reindustrializar o Brasil, mas, de outro lado, nós temos alguns problemas na macroeconomia que deixam muita preocupação aí para quem está na atividade industrial. Então, assim, eu citei aí vários deles, mas, assim, agricultura e pecuária, por exemplo, ela tem cerca de 25% do PIB, mas da porteira para dentro é só 6%. Os outros é indústria e serviços. São fertilizantes, máquinas, equipamentos, toda a linha, né, de tecnologia que é aportada dentro da agricultura e pecuária, ela vem da indústria. Então, se nós vamos ter um período em que a pecuária e a agricultura, que vinha sendo, né, os grandes alavancadores de crescimento do Brasil, nós vamos ter um problema na indústria bastante sério aí também. Tá? Então, assim, eu acho, né, a minha impressão, eu participei de várias reuniões aí do Grupo de Transição que me chamaram. Tá? Nas reuniões, muito que se falou foi de quais os problemas que teve no governo anterior, né? Até porque o presidente Lula começou a governar bem mais cedo, por omissão do presidente Bolsonaro, né? E aí ele começou a governar. E entrou aquela turma da transição, mais de 1.000 e tantas pessoas, e ao invés de fazer um plano de o que vai ser feito no governo, já que foi dada uma carta branca para o presidente Lula, né, foi muito mais de ver onde é que estão os defeitos do governo anterior. E aí ficou aquela guerra, né, em termos inadequados, né, cada um uma narrativa, né, e o governo Lula teve muita, assim, eu diria, assim, o que facilitou muito ele formar uma frente mais ampla foi aquilo do dia 8. Embora para o Brasil aquilo seja terrível, um desastre, né, mas o governo conseguiu aumentar a sua frente. Agora, quem votou para presidente, ele quer as pessoas melhorando sua qualidade de vida, aumentando renda, melhor distribuição de renda, etc. Então, nós precisamos urgentemente entrar num cenário de que a rota da economia para fazer o Brasil crescer de novo, para ter mais renda das pessoas, para ter mais distribuição de renda, é o que vai ser feito aqui. O pacote do ministro Haddad ele deixou muito a desejar com relação a isso, e também a própria viagem internacional do presidente Lula, uma percepção pessoal minha, que ela foi mais uma repercussão mais negativa do que positiva, porque o país que está com problema, ele quer que foca onde estão os problemas para a economia voltar a crescer, né? Se nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, depois a Marina falou lá fora que são 120, e seja lá qual é o número, o que nós temos que focar é dar emprego, criar emprego para essas pessoas, principalmente dar educação para os jovens, dar oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver. E a indústria, dentro desse contexto, ela fica num compasso de espera. Vem cá, eu vou investir ou eu vou esperar o que vem por aí? E o que vem por aí, o que foi anunciado como se fosse a grande ressurreição aí da indústria, é a reforma tributária. A reforma tributária tem 37 anos que nós estamos tentando fazer a reforma tributária. E ela até que avançou bastante nos últimos 2 anos. Ela começou lá com o Baleia Rossi, com o relator Aguinaldo Brito, depois ela foi
eu tinha também o Hawley, que fez um trabalho muito grande de reforma tributária. Aí ela foi para o Senado, foi feita uma comissão mista, ela passou para 110, justamente porque na 45 ela tem um problema muito grande, que é você colocar na mesma cesta a receita dos estados e a receita do governo federal. E você, imagina você pegar todos os funcionários da Receita Estadual, misturar com a da Receita Federal e dividir esse bolo aí, a complicação que seria. Quando ela caminhou para 110, ela caminhou também para que fosse dual, ou seja, a parte do governo federal ela fica separada de estados e municípios. Esse foi um grande avanço, e outros avanços que tiveram também foi no setor de saúde, no setor de serviços. Agora, fazer uma reforma tributária no primeiro semestre, como ela está sendo anunciada, é um desafio muito grande, porque o setor de serviços é contra essa reforma no consumo. Para nós, da indústria, essa reforma seria o melhor que poderia ocorrer. E para o Brasil também. Existem estudos aí pela Universidade de Minas Gerais, né, mostrando que nós teríamos um substancial crescimento no PIB ao longo dos próximos anos, se nós fizéssemos uma reforma tributária sobre o consumo, né? E também a reforma tributária sobre o consumo, ela protege os mais pobres, os que têm menos renda. Isso também iria no encontro do que o governo está anunciando, né? Que é aumentar a renda das pessoas, etc. Porque as pessoas mais pobres elas consomem mais bens e serviços, e as pessoas mais ricas elas consomem mais serviços e sofisticados. Tá? Então, assim, essa reforma tributária é o que todos nós queremos, mas, ao mesmo tempo, você tem essa dificuldade aí com o setor de serviço. O que o setor de serviço quer, né, é a questão da folha, a desoneração da folha. Tá? Então, o setor de serviço, que emprega mais de 60% de quem trabalha no Brasil, para ele, né, a reforma até 45 ou 110, ela é totalmente inapropriada, porque o que é mais importante é você desonerar a folha, né? E é um setor importante que emprega muita gente. E o agro também é contra essa reforma tributária nos moldes da 45 ou da 110, porque o agro acha que vai ser prejudicado. E, além disso, você tem muitos profissionais liberais, né, que com a PEC 45 ou 110, eles pagariam muito mais imposto que paga hoje. Dentro dessa questão toda, nós temos também a questão de a maioria das vendas hoje são vendas virtuais, que você faz através de e-commerce, né? E tem muita coisa que chega via importação ou mesmo aqui dentro que você não tem como acompanhar fisicamente a movimentação desses produtos, e uma boa parcela desses produtos que chega, né? Hoje a maior empresa da América Latina é o Mercado Livre, né? E você não tem como atestar, né, se aquele produto teve uma procedência ou não. Tá? Então, essa questão vai ser muito debatida, e para fazer a reforma tributária em 6 meses, sendo que janeiro já foi, eu acho bastante, como eu falei, uma meta bastante desafiadora. E nesse semestre também, essa questão da Americana, você pega o setor de brinquedos, né, pegou 25% do faturamento do setor de brinquedos, né? Então, muita empresa vai passar por dificuldade. Você tem milhares de fornecedores, você tem milhares de funcionários. Pegou banco aí que vai dar prejuízo de mais de 4 bilhões. 4 bilhões é número grande até para os bancos brasileiros, e é número grande em qualquer lugar do mundo. Então, esse espraiamento aí dessa questão que aconteceu aí nas lojas americanas, e a desconfiança que o investidor vai ter em algumas empresas, né, porque ela era auditada pela Price. Isso vai acabar também você fazendo que o investidor ele queira correr menos risco, né? Ao invés de investir em empresas, ele investir em renda fixa ou outras alternativas que ele tem, até porque o governo está bastante endividado, vai se endividar bem mais aí com aquela PEC da transição, né? Então, ele as taxas de juros, né, vão ficar altas, não vão baixar por um bom tempo, né? E a outra questão também é a questão da inflação, como eu falei.
produzir alimentos ficou mais caro, né? E também combustíveis, né? Que tem um impacto grande na economia como um todo. Tá? Então, esse é um problema. Agora, quais as oportunidades que a gente tem? A oportunidade é agregar valor. Agrega valor. Então, nós temos o agro, por exemplo. Você tem que agregar valor aos grãos, né? Você tem que... o meu amigo João Dornelas fala... Isso, quem o primeiro que falou foi um ex-presidente argentino. Nós temos que transformar... ele falou que a Argentina, ao invés de uma feira, num supermercado. Ou seja, com os valores, os produtos já embalados e na sua situação já finalizada, de ter um produto já apropriado aí para o consumo depois de aberta a embalagem. Então, assim, o setor do agro e o setor de alimentos tem uma oportunidade grande aí de agregar valor. O setor de combustíveis também, né? Hoje nós estamos importando muito diesel. E aí foi dito até, muito bem dito aí, sobre essas questões estratégicas, né? Até que ponto você ter parado aquelas refinarias e sucateado aquelas refinarias, você tirou a posição do Brasil. Nós somos hoje um grande produtor de petróleo, mas não temos capacidade de refino. Então, temos que trazer produto lá de fora. Uma outra oportunidade também na área de saúde. O Brasil, pelo número de habitantes que tem uma grande chance aí de ser um grande player, como é a China e a Índia hoje no setor de saúde. O país tem uma população igual à nossa, tem uma oportunidade muito grande, porque tem escala e tem uma população, tem escala devido à sua população grande, e eu acho que teria tudo. Se a Índia conseguiu isso, a China, por que nós não conseguiríamos também? E tem uma nova frente vindo aí, que o Brasil tem todas as condições de liderar. A primeira coisa é o produto, você incorporar na nossa energia, né, a energia verde. Tá? A energia verde, o que é? Você, para fazer eletrólise do hidrogênio, você gastava mais energia do que quase que você conseguia com a produção da quebra do hidrogênio. E hoje, o que é feito? O que a gente chama de energia verde. Você usa a eólica durante o dia, ou a eólica durante a noite e a solar durante o dia. Então, você tem uma fabricação da energia verde, tá? A energia verde, e aí com essa energia verde, a dificuldade é você exportar hidrogênio. Tá? Você somente exportar o hidrogênio. E o hidrogênio agora, você com amônia, você pode exportar ele por navio, por barco, etc. Então, assim, o Brasil deve ser um grande exportador dessa energia, que é a energia mais desejada por todos, que é a energia verde. Tá? Então, assim, isso abre um leque muito grande para a gente. Nós temos uma legislação ambiental que é bastante arrojada, eu diria que ela é muito mais inflexível do que da maioria dos países que competem com a gente. Agora, muitas vezes você tem desrespeito nessa legislação ambiental. Então, a gente incorporar na nossa indústria, né, essa parte verde seria de extrema importância. Né? Então, assim, eu não sei se vocês gostariam de fazer algumas perguntas, né, porque aí a gente poderia explorar o que não foi dito ou que talvez vocês tenham, assim, queira saber a minha opinião do que vai ser levantado. Né? Então, eu paro por aqui e aí eu escuto vocês para a gente fazer um bate-bola. Maravilha, maravilha, Roriz, uma belíssima abertura, conteúdo muito bom. Estamos agora já com a casa bem cheia, né? E boas-vindas a todos os que entraram há menos tempo, né? Tem uma pergunta já no chat, aliás, é minha, mas eu queria saber se alguém tem alguma outra pergunta para ser feita, e aí depois eu passo a minha para Mário Ernesto. Quer fazer você mesmo? Mário Ernesto é muito objetivo. Os objetivos podem fazer sozinhos, os prolixos fazem via chat. Ligar o som, Mário, tá mutado. Boa tarde a todos. Muito boa a sua apresentação. Eu gostei bastante, Roriz. E eu tenho
alguma dúvida em relação ao processo de industrialização, né? Porque nós temos dois grandes drivers do processo de desenvolvimento econômico. Um é o consumo. O consumo, a gente precisa de renda. Hoje nós estamos com renda comprimida, é difícil de aumentar o consumo. E o outro seria o investimento. Nós fizemos no ano passado, o país como um todo, eu acompanho especialmente a área de infraestrutura, feito alguns trabalhos no Instituto de Engenharia sobre isso, o setor da infraestrutura recebeu, o ano passado, o menor investimento em muitos anos. Agora, nós tivemos 3 projetos aprovados que poderiam possibilitar bastante investimento. Você mencionou aí o marco do saneamento, uma proposta do senador Gereissati, o marco do gás, uma proposta do deputado Medistami, e o terceiro foi a lei de autorização de ferrovias, a proposta do senador José Serra. Nós temos um sistema ferroviário muito deficiente e há muitas empresas interessadas em criar seus ramais, fazer ligações ferroviárias. Agora, o novo governo parece que pouco disposto a apoiar as duas coisas, pelo menos pelos primeiros pronunciamentos. O pessoal de saneamento vai se retrair um pouco, porque já foi questionado a questão do marco. Um outro setor que também está em dúvidas é esse setor das ferrovias, que não sabe se as autorizações vão seguir. E o terceiro é do gás, que está se falando novamente reforçar a presença da Petrobras. O que você acha que a gente tem possibilidade de voltar a ter novos investimentos importantes em infraestrutura? Eu acho o seguinte: se depender do governo, nós vamos ter poucas alternativas. Até porque, com o endividamento grande do governo, o governo vem baixando aí sua taxa de investimento e eu não vejo o governo investindo. Quem deve investir na infraestrutura, e o Brasil tem milhares de bons projetos de infraestrutura, é o setor privado. Nós já chegamos a investir 2,5%, 3%, e hoje a situação está muito perto de 1%. E esse investimento não dá nem para cobrir a manutenção do que nós já temos. A nossa infraestrutura brasileira, que você investe, não dá nem para manter o que nós já temos. Quanto mais fazer coisa nova. Então, como é que faz para atrair essas empresas privadas? É o que eu falei, principalmente a questão de taxas de juros. São investimentos aí de 30 anos. Se na largada, quando você faz uma captação para fazer isso, você faz com essas taxas de juros hoje, e principalmente você tendo 30 anos do seu endividamento e para receber você está se endividando com taxa de juros alta, mas imaginando que lá na frente isso possa cair e cair também as suas tarifas, vamos supor, investimento em estradas, ferrovias, portos, etc. Então, o governo vai ter que equacionar muito bem isso. Eu acho que o Tarcísio fez um ótimo trabalho nesse sentido, pelo menos para tirar ali. Eu acho que o Estado de São Paulo ele tem uma oportunidade, porque eu não sei se você sabe, mas o governo de São Paulo está cheio de dinheiro. E nunca entrou um governador com tanto dinheiro em caixa como entrou o Tarcísio. E como ele é dessa área de infraestrutura, eu acho que vai ter infraestrutura em São Paulo para todo lado. Tá? E com uma pessoa que sabe fazer. Agora, em termos de Brasil, nós vamos ter uma dificuldade, porque você não vai atrair investimento privado, principalmente em regiões em que você tem baixa densidade populacional, onde é muito caro o investimento para pouca receita que você vai ter. Tá? E eu não vejo grandes alternativas. Na área de saneamento, sim, como eu falei. Por isso é que deveria consertar muito essas falas que foram feitas aí, de que vão modificar o que foi aprovado. Na área de gás, não faz o menor sentido você ir comprar gás lá na Argentina, fazer um gasoduto para cá, sendo que a Petrobras está reinjetando gás nos poços, porque não tem como colocar esse gás no mercado. Tá? Então, era muito melhor você pegar esse gás nosso e trazer aqui para a costa, que seria bem melhor. Mas o gás seria ver tudo que está acontecendo agora na Europa, com a dependência que ela tem de gás, o preço de gás subindo,
Se nós tivéssemos aqui um gás a preço competitivo, porque sempre o gás nosso foi muito caro, né? E muito monopolizado. Nós tivéssemos um gás a preço competitivo, nós teríamos também uma situação extraordinária no Brasil e também, principalmente, aqui no estado de São Paulo. Tá? Então, assim, eu acho que a infraestrutura, o governo, muito pouco, volto a dizer, São Paulo, bastante, muito caixa para isso, e um governador que sabe fazer, né? Fez com sucesso no governo federal, embora em 4 anos, né, até você fazer as modificações que precisam para construir essas PPPs, etc., privatizações, e com isso atrair investidores, ele perdeu quase 2 anos aí, né? E o Brasil tem mais de 14 mil obras paradas também, se tentou muito voltar essas obras aí para terminar. Agora, se você for fazer uma auditoria dessas obras, para quais que vão voltar, você perdeu tanto dinheiro nessas obras que é quase se fechar e começar uma outra, talvez seja mais rentável do que recuperar essas obras paradas que você tem no Brasil. Até porque a maioria delas foram feitas sem nenhum projeto de viabilidade econômica, né? Então, assim, mas você tocou num ponto que a nossa alavanca, principalmente no estado de São Paulo, para poder crescer mais. Agora, tomara que outros estados também, né, que tenham uma vantagem comparativa, principalmente nessa questão de você tem o Centro-Oeste, né, a área de Cerrado e tal, você tem uma oportunidade grande de passar para, como eu falei, passar do grão para agregação de valor. E outras áreas do Brasil, né, o Nordeste e tal, você tem esse hidrogênio verde. O melhor lugar do mundo para fazer hidrogênio verde é a costa brasileira no Nordeste e Norte, porque a direção do vento no Brasil é unidirecional, você tem muito sol durante o dia e tem muito vento durante a noite. Você está perto da costa, para você exportar o hidrogênio via amônia lá, muito fácil, tanto que Ceará, Bahia e tal estão se mexendo bastante, e só de projetos encadeados aí para essas 2 regiões, tem muita coisa aí pela frente. Obrigado, Roriz. Temos já várias perguntas mais. Eu vou pela ordem, então. A pergunta seguinte eu vou deixar a minha por último, né? A do Luiz Carlos Teixeira de Freitas a cadeia de petróleo e gás tinha dezenas de milhares de pequenas indústrias. É possível pensar que a economia verde gere uma miríade de pequenas indústrias que requerem menor volume de capital intensivo? Sim, a indústria de petróleo e gás ainda vai demandar muita coisa. Não sei se estão acompanhando a produção de petróleo onshore, né? Que a Petrobras praticamente tinha abandonado esses poços em terra e ido para o mar, até porque você tem uma rentabilidade muito maior. Para vocês terem uma ideia, um poço da Petrobras no pré-sal dá quase 80% de EBITDA, de margem EBITDA, né? Então, ela está passando esses poços de terra para empresas médias e pequenas e está indo muito bem esse processo. Então, eu acho que tem uma grande chance. Agora, com relação à economia verde e à produção da energia verde, você tem milhares de alternativas para a empresa grande na parte de montagem, na parte de produção de equipamentos, na parte de manutenção e na parte você vai ter de geração distribuída, né? A tendência é não ter mais essas grandes redes, né? Então, vai ser uma geração local com distribuição local. Então, vários municípios brasileiros, ao invés de estar centralizado isso nas grandes capitais, etc., né? Você vai no interior, você tem muito poucos empresários que investem nisso. Você tem um empresário do interior, você tem lá a sua fazenda de produção de energia e vendendo ali num raio de 20, 30 quilômetros de onde ele está. E isso pode ser feito com empresa média e pequena. Excelente, Roriz. Próxima pergunta, Fernando Marques. Câmbio, juros, tributação, nesse tripé, como industrializar? Por onde e como pode melhorar? A questão do câmbio, como eu citei, primeiro o governo Lula, até todo mundo elogia muito o Meirelles, mas assim, foi desastrosa aquela política de juros daquele primeiro governo. Não sei se vocês lembram, o juro estava na faixa de 2,8. Então, qualquer alternativa que não fosse a importação, ela não seria uma alternativa boa.
tá? E isso, muitas empresas brasileiras morreram e até essas empresas, para não morrer, viraram distribuidoras de produtos importados. Então, o câmbio é fundamental. E o câmbio também, embora seja uma coisa velha e tal, mas voltando, né, porque foi uma conceituação bastante interessante, né, de doença holandesa. Você começou a exportar muito petróleo, vocês imaginam, antes de nós termos petróleo, a gente trazia todo o petróleo de fora. Então, nós precisávamos de dólar para comprar o petróleo. Agora, nós já estamos produzindo aí 3.400.000 barris, exportando petróleo. E o nosso petróleo de pré-sal tem excelente qualidade. Então, aquilo que a gente pagava, a gente está tendo receita. O minério de ferro que a gente exporta, a gente está tendo receita. Isso você acaba valorizando o real, né? Você acaba desvalorizando o real, porque você está exportando esses produtos, né? E acaba jogando o que a gente chama de doença holandesa e tirou muitas empresas do Brasil dessa situação competitiva. Por isso que eu falo na questão de exportação de maior valor agregado, tá? Porque, pelo menos, se você estiver exportando muito, você está criando emprego de boa qualidade no Brasil, porque essas empresas estão exportando muito, cria muito pouco empresa, embora petróleo seja de boa qualidade, navalha seja de boa qualidade, mas é uma questão insignificante. Essas empresas de capital intensivo, só 2% do faturamento delas que é gente, o resto tudo não é gente. Então, eu acho que câmbio é fundamental aí para a nossa reindustrialização. Você citou 2 outros pontos, mas eu fiquei muito no câmbio. Você poderia repetir, por favor, Fábio, que eu voltaria neles? Tá. O câmbio, juros, foram inclusive citações suas na sua apresentação inicial, que é câmbio, juros e tributação. Juros. Você tem o que a gente chama de spread bancário. O spread bancário no Brasil, os bancos alegavam que era a cunha fiscal, que era muito alta. A gente trabalhou muito a questão de cunha fiscal. Tem vários trabalhos meus aí relativos a juros. Inclusive, na época, quem ajudava muito era o José de Alencar, que ele sempre batia nas taxas de juros, né? E tinha o Banco Central lá com o Meirelles. Tá? Então, com juros altos, né, como o Brasil tem, e esse problema fiscal não sendo bem resolvido, a gente gastando mais do que recebe, você cria 2 problemas. É os juros que sobe e todas as reformas tributárias que nós tivemos foi para pagar mais impostos. Se não tivemos nenhuma reforminha que seja, você diminuir os impostos. Então, você acaba tendo um problema muito sério com isso. Muito bom. Temos mais outras tantas perguntas. Depois do Fernando Marques, nós temos a pergunta do Ronaldo Bianchi. Ronaldo Bianchi pergunta para você, Roriz, quais setores deveríamos investir para substituir importações? É muito difícil isso. Nesse ponto, eu tenho uma visão muito liberal, né? Eu acho que teve um erro muito grande de escolher campeões nacionais. Assim, quais setores? Por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você falar que não era a vocação do Brasil produzir aviões, nós estávamos totalmente errados, porque hoje você viaja para o mundo inteiro e tem aviões. Nós podemos produzir qualquer coisa, Fábio. Não tem assim um determinado segmento industrial. Agora, o que nós deveríamos fugir são de setores primários, né? Quanto maior complexidade, eu vou dizer, por exemplo, por que todo país quer uma indústria automobilística? Porque a indústria automobilística, onde você tem a indústria automobilística, você precisa de motor, você precisa de pneu, você precisa de chip, você precisa de metalurgia, você precisa de itens plásticos, né, para incorporarem os carros, etc. E você precisa de revendedores. Então, quanto mais complexo é um segmento industrial, seria o melhor que a gente poderia atrair, né? E, às vezes, tem gente que critica o sistema da Embraer, porque a Embraer importa muito, né? E exporta bastante também. E ela é financiada todos os aviões, praticamente, que a Embraer exporta são dinheiro do BNDES. Muita gente critica isso. Mas, assim,
é um mercado que funciona assim lá fora. Mas, pelo menos, você tem na Embraer um grupo que foi formado para produzir aviões e que ele foi se espraiando. Hoje, a Embraer tem uma expertise na área do agro espetacular, né? Ela tem uma expertise na área desses carros espaciais aí no futuro, também espetacular. Na área de defesa, ela tem gente que são dos melhores do mundo aí na área de defesa. Então, essa complexidade ela acaba agregando valor aí à cadeia produtiva. Muito bom. Antes de passar para a pergunta do Wander, eu vou citar só um comentário do Mário Ernesto, a propósito que você falou, que lembrou Mário Henrique Simonsen, diz que Mário Henrique Simonsen dizia que a inflação aleja e o câmbio mata, né? Enfim, para ilustrar o que você bem falou, né, Roriz? O Simonsen soltou essa frase e ele tinha, pelo menos na minha opinião, ele tinha toda a razão quando ele falou isso. Depois o Delfim também, de uma outra maneira, falou isso bastante. É isso aí. Wander Soares pergunta: existe algum plano de financiamento para se promover um upgrade tecnológico da indústria, Roriz? Não, eu acho que um grande problema que nós tivemos aí nesse último governo foi nessa área de tecnologia. Tá? Foi uma área que produziu muito pouco. Tá? E você teve um cerceamento aí de orçamento para essa área muito ruim. Tá? Eu acho que se você... Eu participo de um grupo a gente chama lá de grupo de inovação, Brito Cruz, Pacheco, tá? Turma grande lá, e a gente vê o questionamento desse pessoal todo da área de tecnologia reclamando do que foram esses anos com relação à tecnologia. Agora, também eu digo que as universidades brasileiras elas estão com um vício muito grande de ficar desenvolvendo o produto para elas e não para as empresas, né? Então, uma inovação só é inovação depois que ela vira nota fiscal. E isso você tem um fosso muito grande entre as universidades e as empresas. Quem está entrando no meio agora são as startups, né? As startups têm entrado no meio, que são pessoas que nascem muitas vezes dentro da universidade e, com um elo de ligação com a empresa grande, estão trazendo inovações bastante interessantes. Muito bem. Nós temos agora mais perguntas. A conversa está avançando muito bem. A próxima é do Alberto Maclo Figueiredo, que pergunta o seguinte: são duas perguntas, eu vou colocar as duas para você, da mesma, são naturezas diferentes, mas se você puder responder já as duas do Alberto. Primeira pergunta, Alberto: você não acha que o empresariado está muito tímido e não se manifesta sobre condições para ser competitivo, só levando no lombo? E depois, Alberto pergunta também qual o segredo que há em agregar valor aos produtos primários do agro, minérios, etc., que exportamos por 100 a tonelada e importamos por 1.000 quilo? Bom, vamos começar por essa questão do agro. Uma vez entrou um ministro novo, não vou falar o nome dele aqui, e ele não era da área, e eu fiz até um gráfico para ele, citei uma saca de café, que na época o quilo era R$ 9,80, o café bruto, que a gente exportava para a Alemanha e para a Suíça, e no final exportava uma cápsulazinha que custava, se você pegasse o equivalente em grão, o equivalente de café na cápsula, custava 348, sendo que nesse caminho agregava valor, não só o pessoal da área de serviço, de logística, etc. Então, o que aconteceu agora, juntando as duas perguntas que foram feitas, a agregação de valor, muitas vezes você tem multinacionais aqui no Brasil, na área de alimentos, que é dominado pela área de alimentos, do mesmo jeito, Cargill, ADM, você tem 3, 4 empresas que mandam para pegar esse alimento no estado produtor e exportar. Esse pessoal, muitas vezes, ele prefere agregar valor num outro local, porque o Brasil tem um custo de produção muito mais alto. Nós fizemos um trabalho, são 14 associações, chama Coalizão da Indústria. Nós fizemos um trabalho que mostra que o Brasil tem quase 1,5 trilhão a mais de custo anual para se produzir do que a média dos países da OCDE.
Então, essas empresas levam para fora porque é mais barato agregar valor mais fora. Por isso que nós temos que trabalhar muito nessa questão de custo Brasil. O custo Brasil, ele atrapalha a agregação de valor, e aí você pega o produto na fase primária e vai lá fora para agregar lá onde está o mercado que eles querem levar. Muito bom. A próxima pergunta é do Dilson, nosso primeiro coordenador-geral, que a gente trata também de presidente, mas ele não gosta muito que a gente chame, né, Dilson de presidente. Então, o primeiro coordenador-geral, Dilson Ferreira, perguntou: o alinhamento da iniciativa privada com o governo é essencial para o planejamento estratégico de médio e longo prazo. Como você vê a presença do Alckmin, do ex-governador Alckmin, vice-presidente Alckmin, no Ministério da Indústria e Comércio? Eu já tive com o Alckmin, como também a gente tinha um almoço em Brasília com o Paulo Guedes a cada 15 dias. O Paulo Guedes era 5 ministérios, que hoje você dividia o trabalho, etc., economia, planejamento, etc. O Paulo Guedes tinha esses 5. Era muito boa a reunião, porque você falava com uma pessoa, tá? Por exemplo, a queda do IPI, todos esses marcos regulatórios. Na época da pandemia, a gente fazia semanalmente a reunião com o Paulo Guedes, levando posições e alternativas e demandas, né, para a gente passar daquela situação. E também ele muito preocupado para a gente produzir produtos que eram utilizados pela área de saúde. Mudou o governo, entrou o Alckmin. Eu conheço bastante, vocês conhecem também o governador, já tive várias vezes com ele e tal. Assim, a área, embora ele tenha sido governador de um estado industrial, ele não tem os fundamentos aí da indústria ainda. E o secretário-geral, ele é um procurador. Tá? Então, nós vamos ter que fazer... Lembra daquele gráficozinho do café que vira e tal? Levar lá para ele, a indústria é isso, tem que fazer isso e tal. E ele, quem conhece, já teve com ele, tem um caderninho com a espiral lá que ele anota tudo. Agora, não adianta ele anotar se ele não tomar as decisões que precisa. Outro dia, não sei se vocês viram no painel, teve uma página lá da Folha, no dia até do Natal, vocês não devem ter lido, porque estavam comendo aí um aleitor e tomando um vinhozinho, mas naquele dia, o que eu estava dizendo é isso: se ele não sair muito rapidamente, né, com quais são as propostas, ele tem que falar o que ele quer mudar, tá? E tem que falar por que ele quer mudar e o que ele quer fazer, porque a indústria, né, e o empresário, ele investe quando tem previsibilidade. Então, o segredo do Alckmin vai ser esse. E parece que assim, foi colocado lá porque foram feitos alguns convites para empresários que não aceitaram. Eu mesmo conheço algum deles, são meus amigos, tá? E ele entrou lá. É bom que tenha um vice-presidente que tem um canal direto com o presidente da República, né? Agora, ele vai ter que ter um time muito forte e interagir com a gente com menos formalidade, tá? Porque o Alckmin é um cara excelente, ele tem umas piadinhas extraordinárias, ele sempre, né, conta lá uma história e tal, mas assim, o que a gente quer dele é ele mostrar o que eu vou fazer, eu estou mudando isso por causa disso, e o que vai acontecer no futuro, para a gente ter previsibilidade e trabalhar. Então, assim, menos formalidade, ele conversar com o empresário para ver quais são as demandas, né? Porque no Ministério da Fazenda nós vamos ter uma certa dificuldade, porque se passa agora, no primeiro semestre, que eu acho difícil, essa reforma tributária de consumo, vão buscar lá na frente, vão querer herança, vão querer tributar um monte de outras coisas, tá? E vai mexer no vespeiro para poder dar a isenção de até 5 salário mínimo, para poder aumentar o salário mínimo, etc. Então, eu tenho muita preocupação com a reforma tributária, principalmente sobre a renda, que se você tirar a renda de quem tem capacidade de investir, aí é que o desemprego vem mesmo. Perfeito, Roriz. Temos mais uma pergunta do Walter Vicione. Muito bom ter você aqui, né, Walter? Você já conviveu tanto com o Roriz, né? Tantos anos.
Prezado Roriz, a necessidade de articulação entre as políticas industrial, tecnológica e educacional, que é o que o Walter mais entende, né, Walter? Persiste? Bom, a primeira coisa é cumprimentar o professor Walter, que ele é um professor de todos nós, ele é uma referência. Exatamente. Ele é uma das pessoas mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conhecer na área de educação. Professor, eu estava falando agora há pouco das universidades com as empresas e a formação de gente para ocupar, principalmente, nós falamos pouco hoje, mas principalmente esse mundo digital. Porque antigamente o que acontecia era o seguinte: você melhorava através de um processo 3%, 4%, 5%, tá? Você não matava os concorrentes. Mas hoje, esse mundo digital, você tem avanços de 25% de aumento de produtividade. Uma vez na feira da Alemanha, nós compramos um equipamento que ele era 25% mais produtivo, e você precisava de 11 para trabalhar com um e caiu para 4 ou 5 do outro. É lógico que tinha inteligência artificial, o perfil das pessoas é diferente. Então, o que o professor Walter está colocando é primordial, é essencial você ter um pipeline de gente para a indústria. Você tem que mostrar para o jovem hoje, né, que a indústria ela tem uma oportunidade de crescer, que ele tem uma oportunidade de que, se ele tiver uma boa formação, ele vai desenvolver, né, novos processos, novas inovações dentro da indústria. E mais do que isso, para digitalizar nossas empresas, sem esse pessoal, será impossível. Se nós não conseguirmos digitalizar rapidamente, né, nós vamos ainda piorar mais essa situação hoje nossa, que é ruim, que é de ter uma indústria que praticamente trabalha com produtos primários. Muito bom. Roriz, pergunta do nosso companheiro, bom te ver aqui, Luiz Eduardo Dias, que pergunta o seguinte: gostaria de saber como você, Roriz, vê as condições técnicas montadas no atual governo para a retomada da indústria em geral. As condições técnicas é ruim, tá? 29 dias de um novo governo. É o seguinte, eu participei de algumas reuniões porque me chamaram, né? Sabe que eu sou apartidário, eu defendi sempre da minha conduta. Eu acho que o empresário ele não deve ter partido. Ele pode ter como pessoa física, aí não tem problema. Mas assim, quando você está dentro de uma instituição, se você tem um partido, você acaba, quando você elogia, aquele elogio não vale tanto. E a sua crítica também não vale muito. Tá? Então, assim, você dizer, tecnicamente, esse governo está preparado, está difícil fazer uma crítica, como eu estou falando, de quem está em 29. Agora, nas reuniões que eu tive com o grupo de transição, era mais para descobrir erro do governo passado do que dizer o que vai fazer. Eu acho que esse governo deu uma... Desculpa, quando eu falo de 8 de janeiro, é uma das coisas mais graves que ocorreu no governo. Não estou minimizando o que aconteceu. Tá? Mas o governo deu uma sorte muito grande de estar falando agora esse tempo todo desses assuntos, e voltei a falar agora, eu ia no Yanomami, então, porque, senão, ele já estaria sendo cobrado. Vem cá, para que você veio? O que você vai fazer? Né? Todo governo que entra fala assim, os 100 dias de governo, né? O que eu vou fazer? Cadê os 100 dias desse novo governo? Foi dada uma carta branca para o Lula, mas, assim, era de se imaginar que ele entrasse imediatamente, você começasse. Agora, a novidade que tem é aquele pacote do Haddad, a novidade que tem é o Alckmin falar que vai reindustrializar o Brasil. O importante é o como, cadê, com que jeito, né? Que a gente fala em reindustrializar o Brasil, está parecendo a reforma tributária, que tem 37 anos que a gente fala isso e não consegue fazer nunca. Muito bom. Roriz, Percival Maricá tem 2 perguntas, ou uma pergunta e um comentário, eu vou fazer as 2 direto. A primeira parte é como fazer para que os setores de serviço e indústria convirjam para algum projeto de lei comum de reforma tributária, pois ela fica inviável devido à disputa por benefícios de cada projeto, concessões de cada projeto. Concessões ajudariam o país a médio prazo em todos os setores. E Percival ainda comenta o seguinte: apenas uma observação, em futuro próximo, indústria e serviços serão cada vez mais a mesma coisa. Design, aspectos digitais, aplicação, processos, etc.
Sem dúvida nenhuma, com relação à reforma tributária, o serviço, como emprega muita gente, quer a desoneração da folha. Se a gente fizesse concomitantemente, né, a reforma tributária sobre o consumo e, ao mesmo tempo, a desoneração da folha, provavelmente a gente poderia caminhar junto, e não um contra o outro, como aconteceu no ano passado. Tá? Eu acho que... Agora, aí as pessoas perguntam, né? Mas você está diminuindo a carga tributária ao fazer desoneração da folha e está diminuindo a de consumo. Para um governo que quer gastar cada vez mais, é uma equação difícil de fechar. E o problema é você solucionar na largada, depois, na hora que for fazer o da renda, aí é onde vai se buscar essa diferença que ficou na largada. Então, é uma coisa bastante complicada. Agora, é exatamente isso que está acontecendo no mundo. Inclusive, quando eu citei a cápsulazinha, é uma mistura de serviço com indústria. Tá? Você pega o Starbucks, que é um serviço para a indústria de café, ele é muito mais rentável do que você produzir o café. Então, assim, o australiano, quando ele queria agregar valor à carne dele, ele comprou redes de restaurantes no mundo e fez redes novas, onde ele mostrava a carne dele. Então, assim, se a gente, nessas áreas onde a gente tem, né, uma grande vantagem comparativa, se a gente comprasse redes mundiais, tá, seria de serviços, né, seria uma agregação extraordinária. E aí, na área de alimentos, né, você comprar 3 ou 4 grandes empresas de alimento dessa no mundo e nós direcionar a nossa produção para essas empresas, já que a gente é competitivo. Eu fui no Japão, agora o Japão está fechado, mas eu tive uma reunião no Kitarem há 2 meses atrás. Tá? E a grande preocupação do japonês é que ele está tendo problema de energia, que ficou muito caro, ele está tendo problema de alimentos, que ele importava muita coisa da Ucrânia, e ele estava cobrando de nós do Brasil, porque ele queria segurança alimentar. Tudo bem, pode ter dar segurança, porque nós queremos agregar valor lá e não aqui. Até porque aqui a população do Japão em 2050 talvez vai ser metade do que é hoje, enquanto a população brasileira é muito maior e cresce. Então, seria até uma vantagem para o japonês esse tipo de produto ser feito aqui. Então, temos que incorporar serviços para exatamente agregar valor aos nossos produtos, à nossa produção. Perfeito, Roriz. Nós temos uma pergunta do Ronaldo Bianchi, e depois eu já encaixo a minha, e depois dessas duas a gente vai caminhando para a finalização. Do Ronaldo Bianchi, a pergunta é: importamos entre 80% e 85% de adubos. Devemos ou não reduzir essa dependência? É claro, não adianta nada você ter uma grande vantagem comparativa no agro se você não tem fertilizantes. No ano passado, mostrou-se... O que aconteceu no ano passado? Todo mundo saiu comprando fertilizante que achava que ia faltar, fertilizante dobrou de preço, e depois, no final do ano, ele caiu, porque até sobrou fertilizante. Tá? Então, nós não podemos ter... você precisa, para produzir, você precisa de calcário, você precisa de fertilizante, você precisa de equipamento, você precisa de combustível. Como é que você vai produzir de maneira competitiva se um dos principais insumos, 20%, vem de fora e a gente, qualquer soluço que dê no mundo, como ocorreram em algumas ocasiões, o preço tem uma variação enorme. Perfeito. A pergunta que eu fiz bem no comecinho, que deixei por último, até porque os da casa têm que ser os últimos, né, Gilson, Mário? É o seguinte, Roriz, a nossa indústria tem produtividade menor, né? Acho que o Walter sabe bem disso também. E talvez seja mais protegida tarifariamente que indústrias de países em nível de desenvolvimento similar ao do Brasil. Como é que a gente consegue sair desse círculo vicioso, Roriz? Esse problema começou a ocorrer na época do governo Fernando Henrique Cardoso, quando começaram as privatizações. Para ele atrair investidores para entrar na privatização, tá? Você fez uma reserva de mercado para muitos segmentos.
Então, se aumentava as tarifas e tal, e o cara entrava lá, porque certeza de ter margem alta com aquela tarifa, porque não ia ter importação. Tá? O que eu sou favorável é o seguinte, é que você, eu cheguei até a falar isso hoje, é o que chamo de escalada tarifária. Por exemplo, lá na China, você vai... Talvez esses números estejam defasados, só para usar como exemplo. Para você comprar pedras ornamentais, por exemplo, você pode comprar uma pedra ornamental lá, para ser polida, você paga 2% de imposto de exportação. Agora, se já for comprar ela trabalhada e polida no seu estágio final, é 24%. Ou seja, ele está comprando um produto primário, tá? E agregando valor lá. Tá? Então, assim, eu acho que tem uma grande concentração em alguns setores aqui no Brasil, que esmaga a empresa média e pequena. Tá? Tem que ser olhado muito essa questão de tarifa para alguns setores. Agora, se for proteger, é proteger onde agrega valor, onde cria emprego de boa qualidade. Quer dizer, eu estou entendendo que você reconhece que nós somos uma indústria com baixa produtividade e bastante protegida, excessivamente protegida, né? Sim, nós temos baixa produtividade, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós estamos atrasando muito essa questão de modernização do nosso parque industrial. Nós falamos de depreciação acelerada. Eu vou até dar um exemplo, tem nada a ver na indústria. Você vai numa cidade como Las Vegas, por exemplo, você chega lá no hotel, você vai 2 anos depois, põe abaixo, faz em outro. Isso é a depreciação acelerada. Você joga a depreciação e com isso você paga menos imposto, mas em compensação você tem que investir, né, em uma coisa nova. Então, a depreciação acelerada faz se trocar essa máquina com muito mais facilidade. Isso aumenta a produtividade. Agora, a máquina sozinha não aumenta a produtividade. Você precisa de ter gente qualificada. E aí nós temos que usar esses Senais, DETECs que temos aqui no Brasil e centros de excelência para treinar gente cada vez melhor. E eu acho também, eu sou muito favorável, embora se eu falar isso, posso levar algumas pancadas aí, eu acho que o EAD, né, eu acho que o ensino à distância, é fundamental também para você levar, e principalmente para uma área do Brasil. A gente está aqui em São Paulo, aqui é tudo perto, tem sempre um laboratório aqui, mas nós temos um Brasil enorme que tem pessoas que não têm acesso a isso. Então, eu acho que onde a gente tem uma expertise, excelência, etc., nós temos que pegar o melhor professor daquilo, com o melhor laboratório, e mandar isso para qualquer lugar do Brasil. Não podemos ficar só com esses feudos aí, né, onde só naquela região que o mercado industrial se desenvolve. Perfeito. Então, para fechar, eu vou fazer a última pergunta, que entrou agora, que é de Percival Maricato, e aí peço para depois você caminhar, Roriz, então, para as últimas palavras, as palavras finais suas de encerramento. Percival pergunta, e como fazemos para aumentar a renda e termos um mercado de consumo decente, portanto, produção em escala mínima, estímulo à produção e, eventualmente, melhor distribuição de renda? A melhor distribuição de renda, ela vem com produtos mais valor agregado. Onde são os países que têm menor distribuição de renda? Naqueles que fabricam produtos primários. Né? A China, por exemplo, a renda per capita dela aumentou assim. Se vocês tiverem a curiosidade de depois entrar aí, o que aumentou a renda per capita nos últimos 10 anos? A China começou fazendo alguns brinquedos e ventiladores de plástico. Né? Até porque o brinquedo, você tinha que montar rodinha e tal, você precisava de muita gente e ventiladores de plástico. Aí começou a vender isso, massificado, produto de péssima qualidade. E aí foi evoluindo, depois eles inventaram tudo por um zero. Essa teoria é minha. Se eu estou falando bobagem, depois vocês esquecem, mas eu já estive na China 32 vezes e acompanhei todos os desenvolvimentos deles. Depois eles inventaram tudo por $1. Porque eles não sabiam a língua, não sabiam. E lá na China tudo é negociado. Então, assim, no Ocidente se não negocia, então era tudo por $1 e aí ele vendia. Tá. Como o mercado chinês é muito grande, se ele mandava para cá um pente
amarelo e não tinha comprador, tá? Ele falava, amarelo o pessoal não gosta. E aí a produção que já tinha lá, ele descartava lá no mercado deles. Daí, tudo por $1, eles passaram para o Walmart. Aí fizeram o Walmart cresceu absurdamente com produtos chineses, porque eles fizeram uma negociação que 10% de todos os produtos do Walmart seriam produtos chineses. E aí, hoje não, já há um bom tempo, todo mundo acha que a Alemanha, que é Estados Unidos, o maior exportador de produtos de alto valor agregado do mundo, já há um bom tempo é a China. Tá? E isso aí é um conhecimento, né, que poucos têm. E eu lembro, quando na própria Fiesp, né, uns 15 anos atrás, né, eu falava, gente, a China está vindo aí, não é exatamente isso que eu falei de reindustrialização. Agora, por exemplo, tem um outro dado aí que a industrialização do mundo, ela cresceu muito maior do que no Brasil. Então, falar a industrialização é normal, que ela tem uma queda. Não é, porque no mundo ela cresceu muito mais. Você pega a média mundial. E na China, agora, os chineses têm renda, exatamente a pergunta que fizeram, e eles estão usando serviço, viagem, estão gastando dinheiro em coisas que não são produtos industriais. Então, para aumentar a renda, é agregação de valor. É você dar educação, massificar a educação. A pessoa que tem educação, ela é mais exigente, ela cobra mais qualidade, tá? E ela passa a ter objetivos maiores na sua vida, e para aí ela vai estudar, ela vai se preparar para ganhar mais dinheiro. Então, a educação é uma coisa que puxa a outra. Eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. Por isso que a gente tem que ter vários visiones aí para todo lado aí para levar a educação para todo mundo. Muito bem, Roriz. Mais algum comentário? Algum comentário final de encerramento? Roriz, você queria fazer algum comentário de encerramento? Quer dizer, uma palavra de otimismo para o futuro? Não. Se puder dar alguma informação sobre a situação da Fiesp, o que ele acha que vai acontecer, minimamente seria bom. Não, o problema da briga lá na Fiesp era o seguinte: você não pode ter. Eu acho o seguinte: associação, você ter um presidente muito tempo é até melhor, porque ele conhece cada vez mais o setor, e muitas vezes essas pessoas são contratadas de headhunter, né? Então, você tem hoje mais de 90, você vai no Fórum Nacional da Indústria, CNI, são pessoas de excelente formação, etc. Os sindicatos, principalmente os sindicatos menores, eles não têm uma dificuldade financeira, etc. Enquanto tem os maiores, eles acabam saindo da Fiesp, porque você misturar coisa de grande e pequeno lá, muitas vezes a pessoa vai numa reunião e duas e acaba sumindo de lá. E você teve um presidente que ficou muito tempo, ficou lá 17 anos e queria ficar até mais 4. Eu acho que na Fiesp, você tem, ao contrário de associação, você tem que trocar a cada 4 anos, no máximo 8 anos de presidente, e de setores diferentes. Tá? Então, ela está com o mesmo setor desde 2003 até agora. E isso cria alguns conflitos, porque para atrair grandes presidentes e bons presidentes para a Fiesp, tá? É difícil você pegar um cara que larga a empresa dele e fica full time lá. Então, eu sou favorável a que a Fiesp tenha um quadro assim, profissionalizado, que independa do presidente. Mudou de presidente, o quadro está lá, um corpo técnico bem formado. E aquele negócio de você despersonificar o presidente da Fiesp, como se ele fosse o grande representante. Você vê no agro, você tem 2 ícones hoje, é o Alisson Paulinelli e o Roberto Rodrigues. São pessoas extremamente simples, são pessoas que não ficam disputando entre eles, e são pessoas que têm toda uma credibilidade pelo que eles construíram dentro da indústria. Tá? Agora, quando você vai para a indústria, cada um querendo aparecer mais que o outro, cada um achando que ele é maior do que a instituição, que ele é maior do que a indústria de maneira geral, e aí acaba que dá nisso, né? Então, esse presidente está lá, ele tem vários problemas, problema de gestão, que ele se propôs a melhorar. Tá?
Agora, não é por causa disso que você vai tirar o cara que foi eleito. Né? O cara foi eleito, pô, vamos respeitar a eleição dele. Vocês mesmos colocaram aí que talvez a principal bandeira de vocês é respeitar a Constituição. Então, cabe a nós também respeitar o nosso estatuto lá na Fiesp. Então, hoje foi feito lá um manifesto lá, porque esses sindicatos não estão agindo sozinhos. É porque tem gente atrás deles que está botando lenha na fogueira lá todo dia, né? E aí foi feito um manifesto tentando, né, pacificar um pouco. Agora ficou uma sequela muito grande, né? A imagem nossa ficou muito danificada com essas brigas públicas e às vezes uma página inteira do jornal com aquelas assembleias onde enumera quais são os problemas e tal, e só vai contra a gente. Então eu acho que assim nós estamos aqui não vamos enxergar tão cedo uma Fiesp como ela já foi no passado. Agora, o que eu defendo também é que a Fiesp tem que mudar. A gente não fala de indústria 4.0, indústria digital, ela está na fase analógica, né? Nós temos que ter uma federação que ela esteja preparada para os momentos atuais, que é muito que nós discutimos aqui, sobre pena de que cada vez mais a nossa credibilidade vai para o espaço e a gente não consegue influenciar políticas públicas que fazem com que a indústria fique mais competitiva. Roriz, se permite, nessa área também não caberia uma reestruturação da Fiesp no sentido de dar peso mais próximo entre os vários sindicatos. Tem um número muito grande de sindicatos que têm muito pouca representatividade e tem o mesmo peso na administração do que os sindicatos grandes. Não caberia uma reforma aí? É claro, se você conhece lá, talvez até, embora eu tenha sido presidente lá por um tempo, foi o primeiro vice-presidente várias vezes, você conhece lá tão bem como eu. Você tem 8 sindicatos representando um setor. Eu não estou querendo fazer crítica a nenhum setor, não, pelo amor de Deus. Todos aí são meus representantes. Você tem padaria. A minha pergunta já foi uma crítica, né, Roriz? Tem 8. O meu setor são 12.500 empresas no Brasil, 4.900 em São Paulo, nós faturamos 140 bilhões por ano. Tem o mesmo peso de um setor. Vai para o texto, por exemplo, são 14 sindicatos. Você tem, eu estou falando aqui de uma maneira jocosa e sem crítica, sou muito amigo da turma lá também, Fernando Pimentel. Lógico. Tem o sindicato de camisa de manga rolê, o sindicato de manga curta, de manga longa, de punho branco, de punho azul, que tem o mesmo voto de um sindicato grande. Não estou dizendo que os grandes têm que predominar, né? Até porque o pequeno vai ser grande um dia. Agora, é totalmente... Você faz isso para que, quando entra um presidente que quer se perpetuar, ele manipula esses sindicatos menores, né? Porque, muitas vezes, o sindicato ele quer espaço, ele quer secretaria, ele quer uma viagenzinha, ele quer um carro que leva não sei para onde, ele quer ser convidado para estar lá na primeira fila, do dia que vai um figurão lá, enquanto que o que nós precisamos é disso. Nós precisamos ter a carga tributária adequada, simplificada, precisamos de futuro adequado, é isso que a gente tem que correr atrás, né, Nilson? Edilson. É isso mesmo, obrigado, Luiz. Vou pedir mais uma coisa. Está conosco o Lívio Diosa, que gostaria de te cumprimentar. Ele não pôde estar aqui logo na nossa abertura, por razões outras, mas está aqui e queria dar uma palavra para você. Roriz, prazer revê-lo. Super obrigado aí pela presença, pelas suas palavras. Você me desculpa que eu tive um inconveniente, uma cirurgia na boca, e eu estou sem poder falar direito, mas ficam aqui as minhas palavras de louvor a você, pelo seu trabalho na Biplast, na indústria, e vamos continuar juntos. Já marquei até uma reunião com o Paulo Teixeira para tomar um café com ele na semana que vem, para poder revê-los todos. Super obrigado. Eu que agradeço a sua fala, e tomara que fique bom logo. Na semana que vem você vai estar lá com a gente. Se eu estiver lá, a gente se encontra também. Muito obrigado por todo o apoio que você sempre deu ao setor. E muito obrigado, porque tivemos a oportunidade de conversar várias vezes e sempre as suas opiniões são muito esclarecedoras. Tá? Muito obrigado, viu, Roriz? Parabéns aí. Fábio, acho que merece agora um agradecimento assim, muito, muito grande ao
Alô? Oi. Falou. Alô, Fábio, acho que vale agora um agradecimento muito, muito grande ao Roriz pela dedicação dele, pelo tempo dele aqui hoje, pela abertura que ele nos deu, pelo conteúdo de toda a apresentação, pelas respostas a tantas perguntas, não é, Roriz? Muito, muito obrigado por estar conosco e agradeço aí em nome do PNBE, de toda a nossa organização, e queremos dizer, o PNBE está de portas abertas, Roriz, para você, para a sua organização, para a Fiesp, naquilo que pudermos contribuir.